Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras de resolver o desafio semanal 180. Na verdade, o desafio proposto aí pela equipe da Alteryx é criar uma calculadora de fatoriais, certo? Então, basicamente, falando que é a parte de um fatorial, você pega um número 4, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim isso vai. Tem até um exemplinho aqui, ó, tá vendo? 4 vezes 3 vezes 1, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. O nosso desafio é criar isso através de uma macro iterativa, ou seja, através de uma estrutura de repetição, né? Eu não vou explicar tudo exatamente detalhado agora, mas basicamente no Alteryx nós temos aí algumas macros, né? Bet macro, uma macro padrão e a macro interativa que a gente trabalha com a parte de repetição, né? Fosse estrutura de repetição aí, eu considero assim, né? Eu coloco isso na minha cabeça. Agora se realmente é a melhor forma de aprender, mas acho que é uma forma de vocês entenderem também e acredito que vai ser bem legal, tá? Então, o que eles querem aqui é que a gente utilize apenas um passo, né? Ó, efetuar apenas um passo de multiplicação em cada linha e o fluxo do trabalho deve ter apenas ferramenta, a entrada de texto, macro e a saída, que é como a gente está aqui, ó. Se a gente executar, nós temos a resposta. Mas para isso, nós temos a macro, tá bom? E para começar com a macro, né, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas é uma forma aí da gente aprender também. Você pode criar uma pasta para colocar as suas macros, né? Você pode criar as suas macros, claro, desculpa aí até a falta, está um pouco desorganizado, confesso, mas é uma forma aí de você criar a sua macro. Você não precisa criar a macro toda vez, você pode salvar, né? E onde que você pode armazenar as suas macros, né? Então, você pode criar uma pasta. No meu caso, eu vim aqui, ó, você vem em opções, configurações de usuário, editar configurações de usuários e macros, tá bom? Você pode criar aqui uma pasta, vem no maisinho aqui, ó, e cria uma pasta para colocar suas macros, né? A minha eu coloquei no meu Drive e coloquei macros Alteryx. Beleza? E aí, vamos então para o desafio, né? Quando a gente fala da parte de macro, né, para a gente criar essa parte de entrada e saída, nós precisamos de algumas ferramentas. Aqui no nosso caso, deixa eu ver se eu já perdi elas. Opa! Aqui, ó, é que eu coloquei elas aqui na frente. Tem um ping, né? Você pode colocar, fixar ou desfixar. A parte de interface aqui. E aí, o que a macro precisa? Né? Ela precisa de um input. Então, é essa ferramenta aqui, ó, entrada de macro. E um exemplo de como seus dados virão. No nosso caso, né, você pode colocar a entrada de um arquivo, né, ou colocar um arquivo de texto. Eu só coloquei o arquivo de texto aqui, como a Alteryx disponibilizou nossos dados. Nossos dados vão vir assim, pode ter mais, pode ter menos, independente, né, uma linha, 2 linhas, 20 linhas, mas eu só copiei e colei essa entrada aqui e transformei. Você pode transformar, né, ó, o tipo de dado, por exemplo, se você cola um input aqui, você pode colocar aqui, converter de entrada de macro. Eu não sei se é na entrada ou no output, que eu já vi tem alguns bugs. Então, eu recomendo não copiar e colar, né? Coloca aqui, né, a própria ferramenta de entrada de macro, e aí no editar dados você faz o que você quiser, tá bom? Então, como que eu fiz para resolver esse problema? Tá? Então, só lembrando, para aparecer o input na macro, você precisa colocar essa ferramenta. E a saída, um output, tá bom? Então, é por isso que a gente está vendo aqui, né, uma partezinha aqui de entrada e uma saída. Beleza? Se você tirar isso aqui daqui e salvar a macro, ó, ele vai mostrar para você e ele some, tá vendo? Então, só para ficar claro que você precisa de uma macro de output. Dá um Ctrl Z aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu salvar de novo. Tá? A gente já vai conseguir ver ela aqui. Então, um run. Beleza? Para resolver esse desafio, basicamente o que eu fiz? Eu criei um ID para sempre ter uma referência de número e usei uma ferramenta que se chama Generate Row. Tá? O Generate Row, basicamente o nome já diz, ele fica aqui, ó, na parte de preparação, e em português é gerar linhas, ele gera a linha. E por que eu fiz isso? Né? Para saber
por exemplo, 4 fatorial, eu preciso que eu tenha um record ID, que eu mantive, tenho os números, e ele vai somar 1, né? Então eu fiz o row count menor que o number, ou seja, menor ou igual ao number. Então ele vai do 1 até 4, que é justamente o que eu preciso. Por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, beleza? E aí o resultado. E aqui ficou a lógica. Na fórmula de... no multirow, né? Fórmulas de múltiplas linhas. Basicamente eu criei um novo field e eu fiz uma conta. Se o row count for igual a 1, então eu mantenho 1. Se for diferente de 1, eu vou fazer o row count vezes o row menos 1, quer dizer, a linha menos 1 do novo field que eu estou criando. Tá vendo? Então, basicamente a gente consegue até ver o resultado da lógica, né? Eu vou pegar esse valor, multiplicar por esse, esse valor, multiplicar por esse. Se for 1, mantenho 1, se não, eu vou pegando esse valor e multiplicando pela linha anterior, até chegar no valor que eu preciso, porque 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, é sempre o resultado da final, né? E o fatorial acaba aqui, né? Que é sempre o 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso serve tanto para o 4, que nem eu dei o exemplo aqui, como para o 9, tá? Essa aqui foi a lógica aqui que a gente matou o exercício, né? E basicamente eu fiz só um agrupar por e peguei o máximo. Olha que legal, né? Do novo campo que eu fiz, eu preciso só do resultado final. Então eu vou e eu tenho uma função aqui no... Deixa eu ver como está em português, no sumarizar, no summarize, que ele me dá a possibilidade, quando é um número, né, de me dar o máximo valor desse grupo, que eu mandei agrupar por número, né, que foi a nossa entrada. Só fiz uma ordenação aqui de ordem crescente, do menor para o maior, e aí, né, mudei o nome aqui para fatorial, para mandar a resposta. Basicamente foi assim que eu resolvi esse exercício. Beleza? E aí, salvei essa macro, coloquei, né, a macro, ela ficou na minha pasta de macro. Eu arrastei ela para cá, conectei a minha entrada, a minha saída no browser para a gente poder ver e executei. Beleza? Mas acho que em geral, né, foi bem legal que a gente conseguiu fazer essa parte de gerar linhas, né? É uma lógica bem interessante e a lógica de resolver o fatorial ficou nessa formuleta aqui. Fechado? Espero que tenham curtido, né? Essa é uma das formas de resolver. Se você resolveu de alguma forma e quiser compartilhar aqui no canal, por favor, fique à vontade. E a gente se vê no próximo desafio. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.